Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém, aleluia. Queridos, eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 5 ao 16, e o tema desta mensagem é Evangelho de poder e graça, observando as ordens de Jesus. Diz assim o texto sagrado: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Amém? Vamos orar? Quero te convidar mais um momento, você fechar os teus olhos e orar comigo por esta palavra. Deus, em nome de Jesus teu Filho, nós te louvamos por este momento, compartilhar da tua palavra, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, venha falar a cada um. Senhor, aonde quer que essa mensagem esteja chegando, aonde, Senhor, ela for ouvida, que a unção, a graça, o poder que há na tua palavra alcance, Senhor, o ouvinte, alcance, Senhor, aquele que parar para ouvir a tua palavra, que seja derramado, Senhor dos céus, uma unção tão poderosa, que venha a haver transformação de vida, mudança de pensamentos, cura, libertação, que o poder da tua palavra alcance, Senhor, aquele que está ouvindo a tua palavra, que seja assim nesta manhã. Para isso eu quero te pedir que o sangue do Senhor Jesus esteja cobrindo as nossas vidas, a nossa casa, os nossos bens, que o sangue de Jesus seja sobre este auditório, Senhor, cobrindo aqui as paredes, o piso, o teto, e que, ó Deus, tudo que se levantou contra a tua palavra seja agora repreendido em nome de Jesus. Tudo que veio roubar ou atrapalhar está repreendido em nome de Jesus. Que haja graça no nosso meio, manifestação da tua presença, anjos do Senhor ministrando aqui neste lugar, que a presença do Senhor cresça e que venhamos diminuir para a glória do teu nome. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, estava pensando em uma palavra para esse dia e pensava a respeito dos que vão se batizar, como o pastor Luiz Cláudio ministrou aqui. Hoje às 18 horas nós teremos batismo, e algumas vidas se decidiram por batizar, outros se decidiram por se filiar
filiar, são aqueles que já são batizados em outros ministérios, e nós reconhecemos o batismo, e estão se achegando, somando conosco. E aí eu comecei a buscar e falar, se tivesse que sentar com este grupo de batizandos e de membresia, o que seria ministrado ao coração desses irmãos, o que poderia falar para esses irmãos que estão assumindo um compromisso ainda maior, através do batismo e através da membresia. E fui direcionado por Deus nesse texto de Mateus, capítulo de número 10, aonde o Senhor Jesus dá algumas instruções para aqueles que eram compromissados com Ele. E eu achei aqui algumas lições tão interessantes, tão fantástica para a nossa vida, nós como igreja, de um modo geral, não somente esses que vão se batizar, ou aqueles que vão se membrar, mas toda a igreja do Senhor precisa aprender essas lições, para colocarmos em prática na nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia. E eu gostaria de olhar junto com você, então, algumas lições em alguns desses versículos que foram lidos aqui nesta manhã, de Mateus capítulo 10. Aqui o Senhor Jesus, ele dá algumas instruções para os seus discípulos, para a sua igreja. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que eles deveriam manter um foco, eles deveriam ser focados. O Senhor Jesus, quando começa a falar com eles, diz assim: dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, não vá para as aldeias dos samaritanos, não vá para o povoado dos gentios, mantenha um foco, tenha uma direção certa. Você vai falar para as ovelhas perdidas de Israel. Não que esse era o projeto todo, mas o projeto inicial era falar para o povo de Israel. O desejo do coração de Jesus era levantar a nação de Israel como uma nação missionária, para fazer a obra, para pregar. Então ele precisava despertar aqueles que estavam dispersos, perdidos, e os discípulos tinham uma missão: manter um foco, ser direcionados e falar exclusivamente para as ovelhas perdidas de Israel. Eles deveriam manter o foco. Domingo passado eu estava aqui no culto, e o pastor Marcelo, na sua fala, na sua pregação, ele disse sobre manter o foco. Estava aqui na terça-feira no projeto 2 Milhas, nosso culto, e o pastor Marcelo falou novamente sobre manter o foco. E eu vinha já lendo esse texto, pensando quando o Senhor falou comigo: a igreja precisa manter o foco, porque muitos se perdem pelo caminho. Começamos a caminhar com Deus, ingressamos no ministério, como os nossos irmãos vão fazer hoje, nesse dia que será um dia de festa, de alegria, de batismo, de entrega de certificado. Uma grande festa acontecerá aqui nessa noite, mas logo com o passar dos anos perdemos o foco. Começamos a se envolver com tantas coisas, às vezes até ministerialmente. Tem gente que se envolve em diversos ministérios na igreja. Começa a servir na diaconia, daqui a pouco está no departamento infantil, e está em outra coisa, em outra, 4, 5 ministérios desenvolvendo ao mesmo tempo, e acaba não fazendo nenhuma com perfeição. Eu me lembro de uma palestra que eu estava participando, e um diácono de um outro ministério, que servia naquele ministério há 25 anos, um senhor já com os seus cabelos brancos, e ele estava ali falando, dizendo: olha, eu fui chamado para servir na diaconia, para ser servo aqui nesta casa, e já fazem 25 anos que eu estou aqui servindo. E alguém chegou nele e disse assim: mas
Por que você não é pastor? Já tantos anos você está aqui, tantos anos se passaram, você começou lá como diácono, por que você não chegou ao pastorado? E ele respondeu: eu estou fazendo o que Jesus me chamou para fazer, servindo, recepcionando na porta da igreja, ajudando no estacionamento, ajudando na direção do culto, na organização do culto, servindo, mantendo o foco, porque sabia o que foi chamado para fazer. Quantos são aqueles que não se envolvem ministerialmente, mas não sabem nem o que foi chamado para fazer? Manter o foco é tão importante, irmãos, que o Senhor Jesus deu uma ordem para eles, dizendo: olha, vocês vão, mas vão somente para as ovelhas perdidas de Israel. Chegará o tempo aonde nós vamos pregar em Samaria, aonde o evangelho vai alcançar aos gentis, aonde o evangelho será expandido, mas neste momento é necessário manter o foco. É importante, meu irmão, você que está aqui nesta manhã, saber o que o Senhor Jesus te chamou para fazer, e fazer com muita alegria, com muito empenho, com muito entusiasmo. Aquele irmão que eu estava comentando, aquele diácono de 25 anos servindo no ministério, para ele não era um peso, para ele não dizia assim: mais uma vez eu estou na escala. Ele não dizia assim, ele dizia assim: é um prazer estar servindo ao Senhor, porque sabia o que foi chamado para fazer, e mantinha o foco naquilo que foi chamado. Com certeza Deus tem um chamado na tua vida, com certeza Deus tem um propósito para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça com maior alegria, corresponda ao Senhor, mantendo o foco, abrace a causa, não importa os comentários, não importam o que digam. Tem gente que perde o foco por qualquer coisa, começa a servir ao Senhor, começa a estar no ministério, começa a se dedicar, e o primeiro vendaval que vem, já abandona tudo, larga. Eu já recebi gente aqui que dizia assim: olha, pastor, conta comigo, estamos juntos, e o primeiro vendaval que vem. Recebi gente aqui que dizia assim: pastor, olha, Deus me enviou aqui. Aí passa 6 meses, o camarada vai embora, não dá nem tchau, nem vem se despedir, não vem nem comunicar a gente que está saindo, já está em outro lugar. Eu falo assim: que Deus é esse, que trouxe aqui, já levou para outro lugar, e não teve nem a consideração de dizer assim: olha, estou indo embora, meu tempo aqui cessou. O Deus que tinha falado para eu vir para cá, agora é um Deus que mandou ir para outro lugar. Porque às vezes nós colocamos Deus aonde Deus não está, às vezes não conseguimos manter o foco e jogamos na conta de Deus. O Senhor nos chama nesta manhã para um propósito, para manter o foco, para você ser focado no seu ministério, se empenhar no seu ministério, se dedicar a esta obra. Se você é filho dessa casa, se você tem compromisso com esta casa, sustente essa casa moralmente, financeiramente, com as suas orações. Pastor, mas tudo é reino de Deus. Sim, mas o Senhor chamou cada um para servir em um lugar. E estamos aqui, irmãos, tentando manter o foco naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, seguindo a direção que o Senhor nos chamou para fazer. Os discípulos deveriam manter o foco. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que eles deveriam ter uma só mensagem, e a mensagem é: o reino de Deus está próximo. Aliás, reino de Deus, o reino dos céus, o sentido é o mesmo. Ele diz: o reino dos céus está próximo. E o desejo de Jesus é reinar em cada coração. O desejo do Senhor Jesus é reinar aqui dentro.
O reino dele precisa ser estabelecido, sim, mas começa dentro do teu coração. Começa com você deixando ele reinar aqui, porque não adianta ele reinar aí fora se ele não estiver reinando aí dentro. Não adianta você clamar: Senhor, reina sobre essa nação, reina sobre essa cidade, reina sobre o meu bairro, reina sobre a minha família. E quando chega em você, você está disposto que ele reine aí na tua vida? Você está disposto a dizer não para algumas coisas e falar sim para a vontade de Deus? O desejo do Senhor é que o reino dele se estabeleça, e a Bíblia fala muito sobre o reino de Deus. Eu vou ler alguns versículos, como o Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 33, que nos fala que o reino de Deus é justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O reino de Deus é justiça, mas não é uma justiça para começar lá fora, é uma justiça para começar aqui dentro. Não é eu dizer: Deus age com justiça na vida desse, na vida daquele, no meu país. É eu dizer assim: Deus, começa a tua justiça por mim. Começa a tua justiça aqui dentro. Eu saio da cadeira, do trono do meu coração e ponho Jesus para reinar. Aqui estamos falando de reino, a mensagem é do reino, a mensagem tem um rei, e não sou eu e não é você, o rei é Jesus Cristo, e é um reino de justiça, ele diz. Ele fala mais lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, ele fala que aonde o reino de Deus chega, os demônios não vão aguentar, não vão ficar. Olha o que ele diz, Mateus 12, 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aonde o reino de Deus vai chegando, os demônios vão saindo, aonde a luz de Cristo vai brilhando, as trevas vão se dissipando. O reino de Deus, ele é este reino que quando chega, o diabo vai embora e Cristo se apresenta. E isso deve começar aqui, dentro do nosso coração. Se eu quero este reino na minha família, eu preciso deixar esse reino ser estabelecido na minha vida. Se eu quero este reino no meu bairro, na minha cidade, na minha nação, precisa começar na vida de cada cristão nessa terra. Se a igreja de Cristo tivesse Cristo reinando em seus corações, dominando seus corações, sendo dono das suas vidas, meus irmãos, como essa nação seria diferente, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Deus não vai ser o Senhor da cidade, Ele vai ser Senhor no coração, na vida de cada um de nós, quando nós deixarmos Ele reinar através do seu reino. Por isso a mensagem deveria ser essa: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. Em Mateus capítulo 21, versículo 31, fala que o reino traz igualdade social. Jesus disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. Porque o reino de Deus não faz acepção de pessoas. O reino de Deus, ele está disposto para qualquer um que se arrepender e convidar Jesus para entrar e reinar em sua vida. O reino de Deus não faz acepção de você merece, você não merece. Não, o reino de Deus, ele não olha como o homem olha. Nós olhamos e julgamos, nós olhamos e criticamos. Deus olha e diz assim: é o meu servo, é a minha serva, vou limpar, vou estabelecer, e agora será mais um implantador do reino de Deus. Por isso que Jesus olha para aqueles homens que entravam nas suas sinagogas, que entravam para cultuar a Deus, que eram conhecedores da lei, e Jesus diz assim: os publicanos, as prostitutas estarão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque o reino de Deus traz igualdade social. O reino de Deus, ele faz com que tenhamos um coração como de criança. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 15, o Senhor Jesus disse: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele.
O reino de Deus, quando chega, torna o nosso coração como o coração de uma criança. Quem tem uma criança em casa sabe como é que é. Tem gente que já teve criança há muito tempo, né? Talvez não se recorda mais. Mas uma criança, meus irmãos, ela muda assim de uma hora para outra. Mesma hora que ela está de mal, não quer nem saber, daqui a pouco já está abraçando, beijando, já se esqueceu. Uma criança, irmãos, ela celebra sem ter recebido. Você promete algo para a criança e ela já fica feliz, porque é como se ela já tivesse. A minha filhinha Helena, ela tem 5 anos, uma criança, e ela chega assim em mim e fala assim: papai, eu quero ir na praia, você me leva na praia? Aí eu falo assim: sim filha, o papai vai te levar na praia. Aí ela já fica feliz, aí ela já fala assim: eu vou brincar na areia, eu vou brincar na água. Para ela já está acontecendo, para ela já é uma realidade. A praia nem chegou, nem sei como é que eu vou. Eu também preciso ter o coração da criança para chegar nessa praia. Mas eu vejo já a celebração nela, a alegria dela. O olhar muda, ela fica tão disposta como se a praia já estivesse ali. Sabe, queridos, o reino de Deus, quando ele está estabelecido na tua vida, você crê nas promessas de Deus, e Deus faz uma promessa e você já se alegra. Você não está vendo nada, mas você diz: é o meu Deus quem está me prometendo, Ele vai cumprir, e você já celebra. Nós precisamos ter esse coração como de criança, de acreditar, de confiar. Uma criança, se você falar para ela assim: pula que eu vou te pegar, ela pula, ela se joga, porque ela acredita que você vai segurar ela. Precisamos hoje, nesta manhã, deixar que o reino de Deus entre na nossa vida e o nosso coração seja como de criança, a você celebrar as promessas que Deus tem para a tua vida, a você se alegrar. Tem gente aqui que já podia estar voando nas asas do Espírito, tem gente aqui que já podia estar celebrando a vitória na sua vida, mas fica com o pé atrás, fica com receio. Quando você coloca um será que vai acontecer, você já duvidou. Ah, filha, eu vou te levar na praia, e ela pôr a mão na cintura e virar para mim: será, papai? Não, ela já está fazendo castelo de areia, ela já está molhando o pé na água, ela não viu nada, nem fomos ainda, mas ela já está recebendo. Ei, igreja do Senhor, a promessa de Deus para a tua vida. Tem o coração de criança nesta manhã, abra-se, receba e diz: é para mim, eu quero Jesus, eu confio Jesus. O reino de Deus traz essa certeza, de que Deus está comigo e Ele vai cumprir as promessas dEle na minha vida. O reino de Deus, meus irmãos, ele já está no nosso meio, ele já está entre nós, ele precisa só ser ampliado, alargado. O reino de Deus precisa ser estabelecido. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, o Senhor dizendo para os discípulos, fala assim: porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus já está operando na nossa vida, mas ele precisa ser alargado, precisa ser ampliado. Por onde andarmos, precisamos levar a cultura do reino, precisamos mostrar que há um Deus que reina sobre o seu povo, através das nossas ações, atitudes, falas, gestos, para que todos possam ver que há um Deus que tem um povo nessa terra. É nós, a igreja do Senhor, que por onde vai andando, vai implantando o reino de Deus nessa terra. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui, é que a chegada deste reino, ela vem com atos de maravilhas, atos de misericórdia. Está lá no versículo 8, Mateus capítulo 10, o versículo de número 8, que diz assim: curem os enfermos. Veja, primeiro, curem os enfermos. Segundo, ressuscitem os mortos. Terceiro, purifique os leprosos. E quarto, expulse os demônios.
A chegada do reino de Deus, quando o reino de Deus vai sendo implantado, acontece atos de maravilhas, atos de misericórdia, que vão sendo os sinais deste reino, por onde esse reino vai chegando. Aqueles que são doentes vão sendo curados, ressurreição de mortos, purificação de leprosos e expulsão de demônios. Isso acontece na implantação do reino de Deus. Seja em uma vida, seja em uma família, seja em uma cidade, seja em uma nação, aonde a chegada do reino de Deus se estabelece, atos de maravilhas, atos de misericórdia vão acontecendo. Primeiro, cura física. Os enfermos dessa terra precisam ser curados. Aqueles que estão doentes precisam saber que há um Deus que cura, e é por isso que o Senhor Jesus disse: cure os enfermos. Se está alguém doente, cure, porque o Senhor Jesus, Ele veio para essa função, não é apenas para salvar a alma e o espírito, mas também o corpo do ser humano é beneficiado, recebe a virtude, a graça, o poder deste evangelho que cura. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que lhe trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O evangelho todo para o homem todo, a cura para o enfermo. Mas ele continua e diz assim: a ressurreição dos mortos. E aqui eu queria dizer para você, tudo aquilo que está em processo de morte em tua vida, tudo aquilo que está levando a um processo de morte, isso precisa ser interrompido e parado pelo poder do evangelho que chega na vida daquele que está em processos de morte. Porque às vezes o homem está bem, mas são várias áreas da sua vida, a área sentimental morrendo, a área financeira morrendo, e quando o evangelho chega, ele diz que cesse todo o processo de morte, seja emocional, seja financeiro, seja em qualquer área que for, o processo de morte agora vai ser interrompido, porque o reino de Deus chegou, Jesus Cristo chegou para reinar sobre a tua vida. Por isso o processo de morte tem que parar. Ele diz assim: purifique os leprosos. E a purificação, ela tem o sentido de limpar, de tirar o pecado que se somatizou como uma doença, como a lepra que não havia cura. E o Senhor Jesus, Ele vem estabelecendo o reino, Ele vem dizendo que aonde o reino chega, a purificação precisa acontecer, aquilo que não existia cura, que não tinha jeito, como a lepra era na antiguidade, agora com a chegada do reino, aquele processo precisa parar, a purificação precisa acontecer, e nós podemos experimentar dessa limpeza que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Irmãos, quando nos apresentamos diante de Deus, chegamos a Ele sujo, e alguns estavam aqui até fedendo, não somente sujo, mas sujo e fedendo. E o Senhor Jesus, quando vem, Ele não fica te criticando, dizendo: nossa, como você sujou tanto assim, como você conseguiu, por onde você andou? Ele vem apenas te limpando. Quem te acusa é o diabo. O Senhor Jesus não traz acusação sobre a nossa vida, Ele veio trazer purificação. Os leprosos daquela época, quando se aproximaram de Jesus, receberam cura, receberam libertação, a pele foi restaurada, porque Jesus não ficou ali criticando eles, dizendo: o que você fez, por que você está desse jeito? Não, o Senhor Jesus somente vem e limpa, pronto, e acabou, porque há um desejo do coração de Deus, de nos limpar, nos purificar, para que toda a lepra da nossa alma, espírito e corpo, seja arrancada, removida. Esta é a implantação do reino de Deus. O reino de Deus, quando se aproxima, ele vem com atos de maravilhas,
Ele vem com atos de misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque não merecemos. Mas ele continua, no quarto ele diz assim: expulsem os demônios. Expulsão de demônios. Os demônios agem de 3 jeitos. Aprenda essa lição hoje. Os demônios agem por possessão, quando ele entra e de dentro para fora ele opera, ele está possuindo a pessoa. Alguns estudiosos dizem que isso é apenas 10% de controle. 10% só já faz um estrago. É uma possessão demoníaca. Quando o demônio está dentro operando, ele fala, ele gesticula, ele movimenta o corpo, ele está possuindo. Eu vou dizer para você que essa é a forma que ele menos deseja operar. A terceira forma que ele opera, e essa é aliás, a segunda forma que ele opera, é quando ele está influenciando. Ele não consegue possuir, mas ele fica do lado de fora, dando sugestões, dando dicas, conversando com você, como se você estivesse falando com você, levando o ser humano ao pecado, ao erro. Aquele pensamento que vem, que quando você vê, você fala assim: já fiz de novo, errei de novo. Não é um erro novo, é o mesmo erro. Isso é uma influência demoníaca que está operando, e muitos estão aprisionados e não conseguem romper, não conseguem sair de um vício, de uma situação de pecado. Não é que é um pecado novo que se estabeleceu, é o mesmo pecado que nunca foi embora. Uma influência demoníaca atuando. Quando ele não consegue possuir, quando ele não consegue influenciar, então ele tenta oprimir a pessoa. É a terceira forma dos demônios agirem. Diminuindo você, menosprezando você, dizendo para você quem você pensa que é. Você pecou, você fez isso, você fez olha o que você é. Ele joga na tua cara. Diferente de Jesus que limpa o leproso, os demônios começam a mostrar a lepra. Olha como você está, olha o que você fez, você não merece. Tem coragem de ir lá de novo? Vai pedir perdão por isso de novo? Isso é opressão demoníaca. Tem gente que vive debaixo dessa opressão e não aguenta mais. A gente fala assim: eu não aguento mais. Quantos aconselhamentos, quantas vezes sentamos juntos, a pessoa diz assim: eu não aguento mais viver desse jeito, porque eu tento sair, tento e nunca consigo romper. Às vezes fico 3 meses sem praticar esse erro, e daqui a pouco estou lá de novo errando. Opressão demoníaca. Mas o reino de Deus tem uma resposta. O reino de Deus tem uma libertação. Quando o Senhor Jesus está dando ordens de maravilha, essas 4 ordens, a última ele diz assim: expulsem os demônios, arranque a atuação do demônio, seja influência, seja opressão, seja possessão, precisa romper, precisa sair. Há libertação para a tua vida, há libertação para a tua alma. O reino de Deus, quando chega, ele vem com uma proposta de livre, de você ser livre, de você não ser mais acusado, de você não ter peso sobre a tua alma, mas você experimentar do melhor de Deus para a tua vida. Jesus Cristo diz para você: eu vim para que você tenha vida, e uma vida abundante, uma vida plena. Experimente do melhor de Deus. O reino de Deus vem oferecer para você: viva o melhor de Deus. Saia debaixo dessa opressão financeira, de escravidão, de dívida. O reino de Deus vem trazer libertação financeira, espiritual, material, seja emocional. O reino de Deus é para o homem todo. Por isso ele diz: por onde vocês forem, levem esta mensagem, cure os enfermos, ressuscite mortos, purifique leprosos e expulse toda a atuação do demônio.
é a implantação do reino de Deus. Quando conseguimos colocar isso em prática, quando o reino de Deus está sendo estabelecido numa vida, meus irmãos, Deus é glorificado, o Senhor é exaltado, nós apenas louvamos e glorificamos por ver os atos de misericórdia, de maravilha de Deus sendo operado. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui: eles deveriam abraçar a causa do reino de Deus com tanto amor, que não deveria ter nenhuma questão egoísta entre eles. Veja o que o Senhor Jesus disse: de graça você recebe, passe também de graça para o outro. É de graça este reino de Deus, é de graça a manifestação dos atos de misericórdia de Deus. Ele diz: de graça você está recebendo. O Senhor Jesus já realizou, basta você reconhecer, basta você querer, basta você aceitar. Não tem preço. Aliás, tem preço a nós que pregamos. Quarta-feira, quando estava aqui no curso de batismo, eu fiquei muito feliz aqui. Estava aqui no curso de batismo e cheguei aqui, tinha 18 pessoas para se batizar, 15 pessoas para se membrar, mas havia umas 80 pessoas aqui, porque junto com aqueles que estavam para se batizar, junto com aqueles que estavam para se filiar, se membrar ao ministério, havia um irmão junto, havia alguém junto pagando um preço, dizendo: meu irmão, eu estou com você, vai ser um dia de vitória. A pessoa toda tímida, toda, será que é o momento? Irmãos, nós passamos já pelo batismo, nós sabemos como é, fica uma guerra, fica uma luta, será que eu vou, será que eu não vou, me batizo, não me batizo, vou me membrar a essa igreja ou não? Precisa ter alguém pagando o preço ali do lado, dizendo: vai meu irmão, a vitória é tua, eu estou com você, eu vou junto com você. Um preço que é pago. Hoje pela manhã, tivemos, ou está tendo ainda, não sei, mais um curso de batismo. E quantos não estavam aí pagando o preço? Juntos. Veio gente lá de São Roque, irmãos. Mas não veio sozinho porque quis, não. Veio porque alguém pagou o preço lá, de dizer: eu te levo, vou junto com você. Ministramos uma casa de paz lá, e o Senhor entrou com o reino, e alguém disse lá: eu quero me batizar, e nós falamos: vamos para Jandira, vamos batizar, e vamos ter uma alma se batizando lá de São Roque aqui hoje, porque alguém pagou o preço, porque alguém investiu. O evangelho é de graça, sim, é de graça nós recebemos, de graça nós passamos, mas a nós que pregamos o evangelho custa muito, porque temos que passar generosamente tudo aquilo que recebemos do Senhor, seja amor, seja dom, seja os nossos bens. Nós precisamos abrir o nosso tempo para servir uns aos outros. Então é de graça, sim, mas começa a fazer o reino de Deus ser implantado, que você vai ver o quanto custa. O quanto custa a cada um de nós. Você tem muitas vezes que pôr a mão no bolso, tirar de uma oferta, porque você está interessado em salvar uma vida, e você diz: eu vou investir nessa vida, eu vou mandar ela para o encontro, eu vou investir nessa vida, vou mandar esse casal para o encontro de casais com Cristo. E aí você vai lá e paga, e é um investimento que você está fazendo no reino de Deus. O evangelho é de graça, mas a obra que nós realizamos custa muito a cada um de nós. O Senhor Jesus fala para eles que eles deveriam seguir em total dependência de Deus. Eles não deveriam levar nada, não leva nem ouro. Ele começa com as moedas mais preciosas, ele diz: ouro, prata e cobre, não leva nada disso. Não leva saco de dormir, não leva túnica. Não se preocupe, o Senhor que está te chamando é o Senhor que vai cuidar de você. Há uma promessa de Deus dizendo: se eu prego que esse Cristo salva, que esse Cristo cuida, Ele vai cuidar da minha vida.
Ele vai cuidar de todos os detalhes, Ele vai estar comigo. Irmãos, se nós acreditamos verdadeiramente que o Senhor Jesus cuida de nós, nós precisamos encarnar o texto de Mateus capítulo 6, do versículo 26 em diante, eu gostaria de ler com você. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos 26 em diante. Olha o que o Senhor Jesus diz: observe as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês maior valor do que elas? Olha a pergunta que Jesus faz. Você acha que você não vale mais do que um pardal, do que uma ave? Você não acha que você tem muito mais valor para Deus do que um simples pássaro? Olha só o que ele continua dizendo, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, olha a palavra aqui, ó, se preocupe, preocupação, olha como essa palavra se repete nesse texto, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam, olha de novo, preocupação, um mal dos nossos dias, porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe, de novo, 3 vezes, não se preocupe dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? E lá na frente, no versículo de número 33, o texto que nós já lemos aqui do reino de Deus, ele diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus faz um pacto com os seus seguidores aqui, ele diz, se você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar na tua vida, se você colocar Cristo em primeiro lugar na tua vida, não vai lhe faltar a necessidade básica de cada dia. O Senhor estará com você na tua mesa, o Senhor estará com você na sua despensa, o Senhor estará com você em tudo que você fizer. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Podemos confiar em um Deus que supre. Por isso, quando Jesus enviou seus discípulos, não precisa levar, a provisão estará no caminho, porque Ele é um Deus que cuida de nós. O salmista dizia, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque o Deus que chama é o Deus que sustenta, o Deus que diz para você venha, é o Deus que vai garantir a tua vitória, o Deus que falou para você vamos, não vai deixar você andar sozinho, Ele estará com você a cada momento. Ele diz aqui, leve a paz sobre lares, famílias, por onde vocês entrarem, onde vocês chegarem, versículo de número 13 do Evangelho de Mateus capítulo 10, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela, se a casa não for digna, que a paz retorne para vocês. Veja que eu posso estabelecer a paz dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de uma pessoa, mas o mal que opera ali nunca vem sobre a minha vida. Ele estava dizendo, você pode colocar paz num lugar, mas o mal que está ali nunca pode vir, o que volta para você sempre é a paz de Cristo. Por isso a gente não precisa ter medo, a maldição nunca nos alcançará, nós levamos a paz. Eu já vi gente falar, pastor, mas e as retaliações?
as retaliações batem de frente com a mão poderosa do teu Deus. Você implanta a paz do reino de Deus, você é o agente de paz do reino de Deus, mas a maldição não pode vir sobre a tua vida, ela está proibida de te alcançar. O Senhor Jesus diz assim: o que volta para você é a paz. E os discípulos precisavam dessa certeza, porque eles iam entrar em lugares difíceis, eles iam entrar em becos, em valados, em lugares hostis, em lugares de opressão, eles iam entrar em lugares com religiosos, com a testa franzida, com a cara de mal, rejeitando a mensagem do Evangelho de Deus, mas aqueles discípulos sabiam de uma certeza: Deus está conosco, e o que reina sobre a nossa vida é a paz do Senhor Jesus. Quando Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá, é uma paz que preenche, é uma paz que nos torna agradável, não é o mal que vai reinar sobre a nossa vida. Nós também temos essa certeza, e você pode sair daqui hoje, desta mensagem, com essa certeza, porque o Senhor Jesus nos disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não é eu estou convosco só quando você é bonzinho, não é eu estou convosco se você não pecar, não é Ele está com você todos os dias. Todos os dias Ele está com você. Ele diz: até o fim dos tempos, até o dia que os nossos olhos se fecharem, até o dia que a morte chegar para cada um de nós, Ele está conosco, e Ele estará conosco. Quando fecharmos os olhos nessa terra, o que vamos ver é a mão do Senhor dizendo: vinde bendito de meu Pai. Não haverá ali demônios nos cercando, não haverá fogo do inferno, haverá céus preparados, mesa preparada, lugar para estarmos juntos com todos aqueles que também serviram a este reino de Deus. Temos essa certeza: o Senhor está conosco, Deus está conosco. Assim como Ele disse para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. O Senhor também está com você. O profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, traz uma profecia sobre a presença, sobre esse Deus que está conosco, dizendo: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está sustentando a sua igreja, Deus está sustentando o seu povo, Deus está sustentando a tua vida. Que promessa maravilhosa, que nós podemos sair daqui hoje dizendo: louvado seja o teu nome. Ainda que tenhamos lutas, ainda que temos dificuldades, ainda que atravessamos o vale da sombra e da morte, nós podemos dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Esse Deus nos sustenta. Queridos, eu quero terminar aqui com uma última lição desse texto. Infelizmente o tempo não nos permite olhar tudo o que precisamos, mas vamos olhar aquilo que é necessário. A última lição que nós aprendemos aqui é: não use as mesmas estratégias que o mundo está usando. O Senhor Jesus disse para eles lá no versículo 16 do Evangelho de Mateus, que nós lemos, capítulo 10, ele diz assim: eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos, portanto, sejam astutos como serpente, mas sem malícia como a pomba. Deixa eu falar para você algo importante. Você foi chamado para ser ovelha, e ele diz assim: você vai no meio de lobos, mas você não é lobo. Quando você estiver lá no meio dos lobos, não seja lobo, seja ovelha. Quando você estiver no meio daqueles que se devoram e se mordem uns aos outros, permaneça com a tua identidade, permaneça como ovelha.
Ele diz: eu estou enviando vocês no meio dos lobos. E nós temos que ter essa consciência de que algo aconteceu na nossa vida, que eu sou diferente, que o Senhor me transformou, que algo aconteceu aqui dentro, que mudou a minha vida, mudou o meu caráter, mudou a minha forma de ser, de me apresentar. Agora eu sou ovelha do Senhor, eu não sou lobo. O lobo ali se preparando para atacar, o lobo se juntando em sua matilha, o lobo uivando, mas eu não sou lobo, eu sou ovelha do Senhor. Por isso eu não posso usar nada que é do meio dos lobos. Por isso, aqui a orientação para você é: não use nada do que é do lobo. Não use nem o dinheiro sujo dos lobos, não use a política dos lobos, não use os meios, não inveje nada do que eles têm, porque você é a ovelha do Senhor Jesus. O profeta Malaquias profetizou no capítulo 3, versículo 18: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque tem gente que está ali vestidinho de ovelha, todo vestidinho, mas quando abre a boca quer morder igual lobo, quando abre a boca ele quer uivar igual lobo, porque ele não entendeu que algo precisa mudar. Não é estarmos aqui presente, é fazermos a implantação do reino com a nossa vida, caminhando como um testemunho vivo. Alguém dizendo vamos fazer o que é errado, e você dizendo não, agora mudou na minha vida, agora há algo diferente na minha vida. Agora eu sou ovelha do bom pastor, agora eu sigo os passos do meu Senhor Jesus, agora eu sou um agente implantador da paz do reino de Deus, agora eu sou justo, agora eu vou caminhar de uma maneira correta. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando fazemos isso, quando mantemos a nossa integridade, lá no Apocalipse vai dizer: ao que vencer, ao que manter a sua conduta, ao que manter o seu caráter, ao que saber falar as palavras de forma que venha a ser agradável, ao que manter, ao que vencer, ele diz: aquele que chegar até o fim dessa maneira, Deus lhe dará o direito de pisar a própria morte. Ao que vencer, ao que chegar até o fim, aquele que perseverar, aquele que vigiar, aquele que guardar a sua santidade, o Senhor Jesus diz: esse comerá do fruto da árvore da vida que está no jardim do paraíso de Deus. Ao que vencer, ao que manter, ao que gemer ali como ovelha no meio de lobos, sendo maltratado, sendo pisado, mas guardando a sua integridade, este daí o Senhor dará um novo nome do qual ninguém conhece. Ao que vencer, ao que chegar até o fim, ao que guardar a sua forma que o Senhor te colocou, como branco, como limpo, como purificado, o Senhor Jesus nos dará, meus irmãos, e Ele também vai diante dos anjos e diante de demônios e homens, Ele mesmo dará testemunho de cada um de nós. Para isso nós não podemos ser lobos. Para isso nós temos que ser diferente do que o mundo é. Não usar as mesmas condutas, não usar as mesmas práticas, não usar os mesmos costumes, mas sermos diferentes. Isso é o que o Senhor espera de nós. Este é um evangelho de poder e de graça, que vem sendo implantado pela igreja do Senhor. Mantenha o teu foco. Aprenda que o Senhor está com você todos os dias. Aprenda que o evangelho do reino de Deus vem para completar a vida do homem, é o evangelho todo para o homem todo. Aprenda, meus irmãos, que vocês são ovelhas do Senhor e não lobo, que o Senhor te chamou para ser diferente nessa sociedade onde nós estamos. O seu testemunho fala muito mais do que qualquer palavra que você possa dizer. Gostaria de orar com você nesse momento. Pedir que você se coloque em pé. Nosso horário se avançou um pouco, mas eu acredito que aquilo que o Senhor queria tratar conosco aqui foi tratado.
que você alinhe a tua vida, e que você saia daqui hoje com um senso de responsabilidade da implantação do reino de Deus. Vamos fechar os olhos, pode fechar os teus olhos. Senhor Jesus, a tua palavra aqui foi compartilhada neste momento, e a tua palavra é tão rica, a tua palavra é tão poderosa. Esse evangelho é um evangelho de poder e de graça, e nós estamos aqui, Senhor, diante dessa tua palavra. Senhor, que essa tua palavra mude a nossa vida, que essa tua palavra venha romper, Senhor, todo laço, toda corrente, toda amarra. Senhor, nós vimos aqui que a implantação do reino no coração, ela traz uma transformação de vida, que aonde o Senhor começa a chegar, as trevas vão sendo, Senhor, dissipada, todo mal tem que recuar. E eu quero aqui declarar sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos aliançados, sobre a vida dos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que habitarão a eternidade contigo, Senhor, que eles venham viver uma vida íntegra, reta, uma vida que se desvie do mal, uma vida onde o Senhor tenha prazer, aonde o Senhor, ao olhar para a tua igreja, o Senhor venha sentir o contentamento, a alegria de ter uma igreja, uma noiva que está mantendo a tua santidade, que está rompendo com o mundo, que está se desviando do pecado, que está dizendo não para aquilo que é errado. Começa a tua justiça em nós, começa teu reino em nós, implanta na nossa vida aquilo que é necessário, para que quando sairmos daqui, venhamos sair, Senhor, como ovelhas, não como lobos. Haja transformação no meio do teu povo, Senhor. Somente o teu Espírito é poderoso para mudar a vida do lobo em ovelha, para fazer de uma criatura outra. O Senhor é poderoso hoje para operar no meio do teu povo, para mudar, Senhor, a mentalidade de lobo por uma mentalidade de ovelha. Ah, Senhor, opera, alcança e toca pelo poder da tua palavra aqui liberada hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai eterno, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, a Igreja Evangélica Presbiteriana reunida aqui em Jandira, e todos os povos de Deus espalhados entre as nações, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho um pedido, rapidinho, você homem que está aqui, se puder nos ajudar, nós precisamos colocar todas essas cadeiras aqui lá fora. Então eu peço aí, se tiver o compartilhar de todos aqui, rapidinho a gente consegue colocar todas as cadeiras lá fora para o culto de batismo às 18 horas. Obrigado, Deus abençoe.